E se Deus te desse plantas de algo que ninguém jamais viu e dissesse para você construir com as próprias mãos? 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 3 andares completos. Essas foram as medidas exatas que Deus deu a Noé. Claras, diretas e incrivelmente precisas. Não havia espaço para dúvidas nessa instrução divina. Constrói para ti uma arca. Com essas palavras, começou um dos projetos humanos mais extraordinários da história. A Bíblia descreve o tamanho da arca, o tipo de madeira a ser usado e a missão por trás da construção. Mas transformar esse comando em uma estrutura real, feita de madeira e vigas, não foi tarefa fácil. A Bíblia não detalha todas as dificuldades, mas qualquer pessoa daquela época que entendesse de construção poderia imaginá-las. E tudo começou com algo que muitos ignoram: o próprio solo. Não dá para construir uma estrutura de 137 metros em qualquer pedaço de terra. Precisava ser um lugar amplo, firme e estável, longe de encostas e próximo a florestas de ciprestes que forneceriam o material necessário. Imagine Noé caminhando pela terra, avaliando o solo, testando sua firmeza, observando a proximidade das árvores e planejando como chegar ao local, sem máquinas, engenheiros ou mapas. Apenas com sabedoria, experiência e uma fé forte. Quando encontrou o lugar certo, o verdadeiro trabalho começou e não tinha nada de glamuroso. Ele precisou remover grandes pedras, arrancar raízes profundas, nivelar o terreno e compactar bem a terra para suportar o peso da arca. Fez tudo isso com ferramentas simples, movido pela obediência à palavra de Deus. Mas havia mais um obstáculo que Noé enfrentava no mundo antes do dilúvio: a umidade constante que subia do chão. Segundo Gênesis 2:6, uma névoa subia da terra e regava toda a superfície. Isso significava que o solo permanecia úmido o tempo todo. Terra molhada vira lama. As ferramentas travavam, a madeira absorvia a água e todo o local poderia se tornar instável. Então, provavelmente, Noé precisou cavar pequenos canais ao redor da área de trabalho, valas simples para desviar a umidade e manter o terreno seco. Não era chuva que vinha de cima, era a umidade que brotava de baixo. Enquanto Noé trabalhava, as pessoas observavam. Alguns riam, outros comentavam: por que preparar uma área tão enorme? Parecia sem sentido, mas Noé não respondia. Ele não construía com base na lógica humana, seguia as instruções de Deus. E quando o terreno ficou firme, nivelado e seco o suficiente, uma nova fase começou. Ele teve que juntar madeira para a enorme estrutura. A Bíblia diz: use madeira de cipreste. Ciprestes não eram árvores pequenas ou fáceis de cortar. Eram altas, fortes e pesadas, perfeitas para algo do tamanho da arca. Abater uma com ferramentas primitivas exigia esforço, paciência e força. Abater centenas exigia compromisso diário e uma determinação inabalável. Bloco por bloco, tronco por tronco, Noé e seus filhos continuaram trabalhando. Cada vez que uma árvore caía, o som ecoava pela floresta, mas derrubá-las era só o começo. Transportar esses troncos enormes até o local da construção era outro grande desafio e exigia criatividade. Não havia rodas, nem máquinas e poucos animais para ajudar. Então, usaram uma técnica já dominada por civilizações antigas: rolos de madeira. Pegavam toras menores e as colocavam sob os grandes troncos. Depois, com cordas e alavancas, puxavam a madeira pesada para frente, movendo-a lentamente, poucos metros por vez. À medida que o tronco avançava, os rolos que ficavam para trás eram recolocados na frente. Era um processo lento, cansativo e às vezes perigoso. Mas cada tronco movido os aproximava do cumprimento da ordem de Deus. E Noé não desistia.
Quem recebe um comando de Deus não age pelo que vê com os olhos, age pelo que acredita no coração. Enquanto isso, as pessoas ao redor começaram a notar aquela atividade incomum. Viram homens arrastando troncos gigantes para um campo aberto. Era normal que muitos questionassem, que outros rissem ou duvidassem. Mas nada disso desanimava Noé. Ele não se guiava pela opinião pública. Sua motivação vinha do alto, de uma instrução divina. E conforme a madeira começava a se acumular no chão, chegou o momento de iniciar a parte mais difícil de todo o projeto. Não apenas cortar e carregar, mas realmente construir uma estrutura imensa que teria que resistir à tempestade mais poderosa da história humana. Para garantir que a arca fosse forte e equilibrada, Noé teve que começar pela parte mais importante da estrutura, a quilha. É a espinha dorsal da embarcação, que corre ao longo da base e sustenta todo o resto acima. Embora a Bíblia não explique como ela foi construída, qualquer pessoa com conhecimento de construção antiga entenderia a importância de uma viga longa e sólida, capaz de sustentar o casco, os 3 andares e a enorme carga que a arca teria. Mas havia um problema que Noé não podia ignorar. Nenhuma árvore era longa o suficiente para chegar a 137 metros. Então, ele teve que unir várias vigas enormes, alinhando-as com cuidado, uma após a outra, para criar uma linha central forte e reta. Era um trabalho que exigia precisão, habilidade e muita paciência. Essas vigas precisavam ser entalhadas e moldadas usando um método antigo, o encaixe de madeira. Construtores da antiguidade usavam juntas macho e fêmea, onde uma extremidade se encaixava perfeitamente na outra. Quando bem feito, esse tipo de encaixe mantinha toda a estrutura firme. Para fixar ainda mais as vigas, Noé usou estacas e cunhas de madeira dura, travando as junções para que suportassem a força dos ventos intensos e das ondas pesadas. Quando terminou a quilha, Noé enfrentou um novo desafio: levantar as costelas da arca. Essas vigas curvas se erguiam dos 2 lados da quilha, dando forma à embarcação e criando a estrutura do casco. Cada costela precisava ser colocada com grande precisão. Então Noé e seus filhos usaram técnicas que os construtores habilidosos da antiguidade conheciam bem. Eles entalharam cuidadosamente junções personalizadas, que permitiam que as vigas pesadas se curvassem naturalmente ao serem conectadas à quilha. À medida que as costelas se erguiam ao longo da quilha, o contorno da arca começava a tomar forma. Imagine a cena: vigas enormes sendo levantadas com alavancas, cordas grossas e pura força física. Noé e seus filhos trabalhavam lado a lado, puxando cordas, fazendo ajustes, verificando os ângulos com atenção. Se apenas uma costela ficasse inclinada demais ou mal alinhada, poderia comprometer toda a estrutura. Por isso, provavelmente usaram cordas esticadas de ponta a ponta para guiar a colocação. É possível que tenham usado pedras amarradas em cordões, como prumos, para garantir que tudo ficasse reto. E repetiram o processo vez após vez, até que dezenas de costelas estivessem de pé. Lentamente, o esqueleto da arca começou a se erguer, um espetáculo impressionante. Uma estrutura de madeira gigante se levantando em terra seca, longe de qualquer mar. Tinha a altura de um prédio moderno, mas foi construída apenas com ferramentas simples e esforço humano. E então veio uma etapa crucial: vedar a arca. Porque construir algo grande não bastava, ela precisava ser à prova d'água. Deus havia dado uma instrução específica: selá-la por dentro e por fora. Esse detalhe era extremamente importante. O selante provavelmente era uma resina grossa, parecida com piche, feita de materiais naturais. Precisava ser aquecida até engrossar e aplicada ainda quente para formar uma camada sólida e protetora.
Mas cobrir apenas o lado de fora não bastava. A madeira naturalmente absorve umidade com o tempo. Mesmo um pequeno vazamento poderia enfraquecer toda a embarcação. Por isso, Noé e seus filhos passaram muitos dias, talvez semanas, revestindo cada junção, cada fresta, cada abertura. Aplicaram a resina por fora e por dentro. Cada camada precisava secar antes da próxima ser passada. Um único ponto fraco poderia colocar toda a estrutura em risco. Mas quando a última camada secou e endureceu, a arca deixou de ser apenas uma estrutura de madeira. Tornou-se um refúgio selado, hermético e resistente, feito para sobreviver a algo que o mundo nunca tinha visto. E agora vinha uma nova tarefa, tão vital quanto a parte externa: projetar o interior para proteger e abrigar todos os tipos de seres vivos. A Bíblia dá uma instrução importante: farás compartimentos na arca. A palavra hebraica usada, kinim, se traduz como ninhos, celas ou pequenas câmaras. Isso nos mostra que a arca não era um grande espaço vazio. Era dividida em muitas seções menores, planejadas com cuidado para manter tudo seguro, organizado e protegido durante o grande dilúvio. Aqui chegamos a uma observação teológica importante. A Bíblia não fornece uma planta detalhada da arca. Só informa que ela tinha 3 andares e compartimentos. Com essa descrição breve, podemos imaginar o que faria sentido Noé construir: algo prático, eficiente e possível com as ferramentas e o conhecimento da época. Para manter a arca estável, uma solução lógica seria agrupar os animais conforme o tamanho e o peso. Os animais mais pesados, como elefantes, hipopótamos e grandes bois, ficariam no nível inferior. Colocá-los no ponto mais baixo ajudaria a manter o centro de gravidade baixo, reduzindo o risco de a arca tombar ou balançar demais. No nível intermediário, poderiam ser colocados os animais de porte médio: leões, cervos, ursos e espécies domésticas maiores. O andar superior seria ideal para as criaturas mais leves: pássaros, pequenos animais e tudo que se beneficiaria de estar mais perto do ar fresco e da luz do sol. Esse tipo de organização não contradiz a mensagem bíblica e faz todo sentido para uma embarcação de tamanho tão grande. Ter compartimentos era essencial. Sem eles, os animais poderiam se atacar. Predadores e presas no mesmo espaço causariam ferimentos e caos. Brigas poderiam surgir, doenças se espalhariam rapidamente. Por isso, Noé provavelmente construiu paredes internas simples, mas resistentes, para dividir a arca em seções seguras. Essas paredes precisavam ser firmes o bastante para manter as espécies separadas, mas também projetadas com cuidado para não enfraquecer a estrutura do casco. É importante lembrar que cada pedaço de madeira extra aumentava o peso, então tudo precisava ser bem planejado e equilibrado. A ventilação era outra grande preocupação. A Bíblia diz: farás uma abertura para a luz e ventilação perto do topo. Isso sugere uma janela longa e estreita logo abaixo do telhado. Mas para ventilar corretamente os 3 andares, Noé provavelmente criou mais de uma abertura. Talvez tenha feito pequenas janelas protegidas nas laterais, construídas de forma que deixassem o ar entrar, mas impedissem a entrada de água. Por dentro, pode ter havido corredores ou canais abertos que permitiam a circulação do ar por toda a embarcação. Tudo isso faria sentido no clima único do mundo antes do dilúvio. Sem ventilação adequada, os gases dos próprios animais poderiam tornar a arca impossível de habitar. Depois veio a questão da comida. Manter todas as criaturas alimentadas por um ano inteiro exigia armazenar uma quantidade enorme de suprimentos. A Bíblia diz que Noé deveria levar alimento tanto para si quanto para os animais.
Isso significava feno para os herbívoros, grãos, frutas secas, raízes e água armazenada em jarros, barris ou outros recipientes. Provavelmente, grandes áreas dentro da arca foram reservadas apenas para armazenar comida, organizadas com cuidado e protegidas da umidade. Aquilo não era apenas um barco grande, era como uma cidade flutuante, com seus próprios sistemas internos e toda uma logística completa. E quanto ao lixo? Gerenciar os dejetos dos animais por tanto tempo também precisava ser considerado. Uma possível solução seriam pisos levemente inclinados, com sistemas básicos de drenagem integrados. Canais podiam levar os líquidos até as laterais, onde pequenas aberturas permitiriam o escoamento seguro para fora. Essas aberturas não seriam grandes o suficiente para deixar entrar água, apenas para permitir a drenagem. Finalmente, depois que todos os compartimentos, passagens, áreas de armazenamento e sistemas de ventilação estavam prontos, Noé chegou à etapa que talvez tenha sido a mais crucial do projeto. A porta. Uma entrada enorme, larga e alta o bastante para que todos os animais, de todos os tamanhos e espécies, pudessem entrar. E, ao mesmo tempo, a porta precisava ser forte o suficiente para não enfraquecer toda a arca. Era a parte mais frágil da estrutura e também a mais significativa. Porque a Bíblia diz algo impressionante. Foi o Senhor quem fechou a porta. Noé construiu a arca, mas foi Deus quem a selou. De todas as partes da arca, nenhuma se destacava mais do que a própria porta. A Bíblia até destaca sua posição, uma porta no lado, como está escrito em Gênesis 6,16. Para evitar que uma abertura tão grande se tornasse um ponto fraco, Noé provavelmente reforçou a área com vigas fortes ao redor da moldura. Ele pode ter adicionado suportes inclinados e encaixes profundos. Madeira grossa e resistente revestia as bordas para garantir que a porta não cederia sob pressão. E como Noé não tinha acesso a dobradiças modernas nem metais pesados, uma solução prática seria um eixo vertical, possivelmente um grande pilar de madeira fixado a um lado da porta. Esse sistema permitiria que ela girasse com estabilidade e firmeza. Aqui está uma poderosa verdade teológica. Em Gênesis 7,16 está claramente escrito: "E o Senhor o fechou dentro." Isso significa que Noé completou a tarefa, mas Deus a finalizou. Antes da chegada dos animais, Noé provavelmente percorreu toda a arca, inspecionando tudo com atenção. Verificou cada viga, conferiu se o selante havia secado completamente e examinou cada parte do casco em busca de rachaduras ou pontos frágeis. Provavelmente, reforçou as áreas que pareciam vulneráveis. Em um navio de madeira tão grande, a estrutura faz barulhos, rangidos, movimentos, vibrações. Com toda a experiência acumulada, Noé saberia quais sons eram normais e quais indicavam perigo. E então algo milagroso aconteceu. A Bíblia diz claramente que os animais vieram até Noé. Ele não os caçou, não os prendeu, eles não chegaram por acaso. Eles simplesmente apareceram. Era como se uma força invisível os estivesse guiando. Tente imaginar esse momento. Animais saindo das árvores aos pares, pássaros pousando perto da entrada da arca, criaturas selvagens caminhando calmamente ao lado de animais dóceis, répteis se movendo devagar, mas diretamente em direção à porta, filhotes seguindo instintos que nunca tiveram que aprender. Cada animal tomando seu lugar com calma, sem brigas, sem confusão, sem medo. Estava claro que esse não era apenas o projeto de Noé, era algo muito maior, um plano divino se revelando diante dos olhos de sua família. Depois que os animais estavam todos dentro, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles também entraram na arca. Apenas 8 pessoas. E com isso, a construção estava completa.
A fé deles os levou a obedecer, e agora um novo desafio começava. Como Noé e sua família sobreviveriam dentro da arca durante o dilúvio? Quando a porta foi fechada pelo próprio Deus, um tipo diferente de silêncio caiu sobre a arca. Do lado de fora, a vida parecia continuar como sempre, mas por dentro, tudo estava pronto. Os animais estavam acomodados, os compartimentos estavam organizados, a comida armazenada, a estrutura selada, firme e segura. Esse foi o início de algo que o mundo nunca tinha presenciado. A Bíblia descreve com solenidade: no ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Gênesis 7:11. Isso significa que a água não caiu apenas do céu, ela irrompeu debaixo da terra. A pressão interna do planeta foi liberada de uma só vez. Volumes imensos de água explodiram para cima. Houve terremotos, fendas se abriram na crosta da terra. A arca sacudiu violentamente, não por causa da chuva, mas por causa do profundo e tremendo movimento do planeta. Então veio a segunda parte do evento, algo ainda mais impressionante. O céu se abriu. Foi a primeira chuva da história. Mas não era uma chuva suave, eram gotas pesadas e fortes. O aguaceiro ficou cada vez mais intenso. A chuva batendo com força contra a madeira, trovões estrondando, relâmpagos iluminando o céu. A arca, até então parada e apoiada no chão, começou a sentir o toque da água subindo. Lentamente, começou a se erguer. Imagine as pessoas que antes zombavam de Noé, aquelas que achavam que a arca era uma loucura. A Bíblia não descreve suas reações, mas não é difícil imaginar. Gritos de medo enquanto a chuva caía de um céu que nunca havia chovido antes. Pânico quando a água começou a subir rapidamente e sem aviso. Pessoas correndo, confusas, gritando em terror. Caos diante de algo que não conseguiam entender. A fé que antes ridicularizavam havia se tornado o único lugar seguro. A água subia mais e mais, levantando a grande arca. E, finalmente, o enorme casco começou a flutuar. Para Noé e sua família, aquele momento deve ter sido indescritível. A madeira rangia sob pressão, a arca balançava levemente no começo. Mas eles sabiam, estavam seguros dentro de uma estrutura construída com obediência e selada pelo próprio Deus. O chão tremia, o primeiro balanço suave, o som da água batendo contra os lados. A arca finalmente se desprendeu da terra. Depois de anos, talvez décadas de construção cuidadosa, agora fazia exatamente o que havia sido feita para fazer. Essa grande embarcação não tinha velas, nem leme, nem remos, e não precisava deles. Estava totalmente nas mãos de Deus. A Bíblia descreve de forma simples: as águas subiram muito e cobriram toda a terra. Gênesis 7:19. Isso significava que as montanhas desapareceram sob as ondas, cidades antigas foram engolidas, florestas foram arrancadas e tudo o que era familiar foi apagado. De dentro da arca parecia um mundo separado, protegido, isolado. Do lado de fora tudo perecia. Do lado de dentro a vida era preservada por Deus. O contraste não poderia ser mais extremo. Quanto tempo isso durou? A chuva parou depois de 40 dias, mas isso foi apenas o começo. A Bíblia diz: as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Gênesis 7:24. Mesmo sem chuva, a água continuou subindo. A terra, vales, colinas e campos continuava submersa. Dentro da arca, parecia que o tempo havia parado. Todos os dias, a mesma rotina: alimentar os animais, limpar os espaços, verificar a estrutura de madeira, reforçar vigas, manter o equilíbrio e, acima de tudo, orar e esperar. Então, finalmente, depois de meses em silêncio, a Bíblia revela um ponto de virada. E Deus lembrou-se de Noé. Gênesis 8:1. Deus enviou um vento sobre a terra,
e lentamente as águas começaram a recuar. Pouco a pouco, dia após dia, o nível da água abaixava, até que um dia a arca repousou sobre os montes de Ararat. Gênesis 8:4. Depois de meses em penumbra, Noé abriu a janela superior. Pela primeira vez desde o início do dilúvio, o ar fresco entrou. A luz do sol preencheu o interior da arca. Mas Noé ainda não podia ter certeza de que a terra estava pronta. Então ele tomou uma decisão sábia e cuidadosa. Soltou um corvo. Mais tarde, soltou uma pomba. A pomba voltou sem encontrar terra seca para pousar. O mundo ainda estava coberto de água. Passaram-se 7 dias. Noé tentou novamente. Dessa vez, a pomba voltou com uma folha de oliveira no bico. Foi o primeiro sinal visível de nova vida. Um sinal de esperança. Mais uma semana se passou. Ele soltou a pomba novamente e dessa vez ela não voltou. Isso significava que a terra finalmente estava se tornando habitável outra vez. Então, depois de mais de 1 ano dentro da arca, Deus falou novamente: sai da arca tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Gênesis 8:16. E Noé obedeceu. A mesma porta que Deus havia fechado agora estava aberta. A luz invadiu o interior. Os animais saíram, uma espécie após a outra, cada um seguindo seu instinto. Espalharam-se pela terra nova e fresca. Noé e sua família pisaram em solo seco pela primeira vez em meses. O cheiro de terra úmida enchia o ar. O silêncio era profundo e desconhecido. Tudo estava diferente. Nada do mundo antigo havia restado, mas a graça de Deus preservou o que era necessário para recomeçar. A primeira coisa que Noé fez foi algo profundamente significativo. Ele construiu um altar ao Senhor. Ali, cercado por pedras, terra seca e uma paisagem transformada, Noé ofereceu um sacrifício de gratidão. A Bíblia diz que Deus se agradou do aroma e fez uma promessa poderosa: nunca mais destruirei todos os seres vivos com água. Então ele colocou um sinal no céu, um arco-íris, uma aliança duradoura, um lembrete para toda a humanidade de que mesmo no juízo, Deus se lembra da misericórdia. Ele preserva a vida e cria um novo caminho para seguir. Com o fim do dilúvio, a arca havia cumprido seu propósito. Agora, uma nova jornada começava. Noé e sua família deveriam repovoar a terra. Dos filhos deles viriam as futuras nações. O mundo entraria em um novo ciclo, novas estações, novos limites, estabelecidos pelo próprio Deus. E a grande história da redenção continuaria a se revelar. Daquela arca de madeira viria toda a humanidade depois do dilúvio, e a própria arca, símbolo de confiança, obediência e salvação, permaneceria para sempre como testemunho de que Deus salva aqueles que ouvem a sua voz. Se você chegou até aqui, já entendeu. A arca não era apenas um barco. Era fé esculpida em madeira. Era salvação construída em 3 níveis. Era a resposta de Deus ao pecado e, ao mesmo tempo, sua declaração de amor pela vida. Mas a história de Noé não termina aí. Ainda há muito a descobrir sobre o início das nações, as promessas de Deus e como tudo isso se conecta ao seu plano maior para a humanidade. A arca foi construída uma vez, mas a fé, essa se constrói todos os dias. Continue construindo, não importa quem esteja olhando. Clique no próximo vídeo para continuar essa jornada e veja como a vida depois do dilúvio se tornou parte da maior história já contada.